Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse dia especial. Seja bem-vinda, mulher que decidiu entender o seu chamado. Eu já vi um monte de bom dia aqui do ladinho, olha só, gente. Bom dia para Neuza, bom dia, sua linda. Bom dia para Michele, bom dia para Fran, bom dia, Jace. Tem Júnior dali, que é da Vanessa, né? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Thaís. Bom dia para Dona Valma Andrade, que gentilmente cedeu o sobrenome para mim também. Minha sogra linda. Bom dia, Amanda. E bom dia, Dalva. Sejam todas bem-vindas. Hoje é dia 9 de setembro de 2025. Que alegria. Tá chovendo aí? Porque aqui eu percebi que acabou de começar a chuva. Aqui eu percebi que a chuva já começou a cair com tudo, mas chuva é vida, não é? Então, eu desejo muita chuva na tua vida, chuva de bênçãos, chuva de alegrias, chuvas de promessas, mas principalmente chuvas de muita autoconsciência, de autocuidado, chuvas de despertar da consciência, chuvas de entendimento sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Como é que tá o teu dia hoje? Bom dia, Nath. Ah, que alegria. Bom dia, Ana. Como é que tá? Tudo bem? E o meu coração hoje está feliz demais. 9 pessoas, dia 9. Nós estamos no mês 9. Depois eu explico para vocês, para quem sempre me acompanha por aqui, eu fico falando de números, né? O que são os números? Depois eu explico. Mas primeiro a gente vai entregar o nosso encontro a Deus, porque é Ele que nos deu o sopro de vida para mais um dia a gente estar aqui. Bom, eu quero que tu feche os teus olhos e hoje tu vai respirar de forma diferente. Tu vai respirar de forma muito consciente. E a forma consciente que a gente fala sempre em terapia, para as pessoas respirarem quando principalmente está com ansiedade, está preocupada, a forma consciente é, ao invés de a gente colocar a respiração aqui no pulmão, né? A gente vai fazer igual o bebê, tá? Bebê, quando nasce, respira no diafragma, que é lá na barriga. Então, essa é a respiração correta para quando a gente está cansada. Essa é a respiração correta para quando a gente está precisando tomar uma decisão. Eu respiro fundo e coloco a respiração no meu diafragma, tá? O corpo, ele entende de outra forma. E o corpo tem algo lindo, chama homeostase. O corpo busca o tempo inteiro fazer o equilíbrio de todos os órgãos. E aí hoje a gente aprende que a gente consegue fazer isso, tá bom? Então inspira bem fundo. Lembra que eu conto até 7? Depois eu já vou te explicar por que também. E daí tu pode ajudar uma outra pessoa, tá? Vamos lá. Inspira. Segura. Solta bem devagar. Perfeito. De novo, vai. Inspira. Põe na barriga. Segura. E solta. Bem devagar. Agora a última vez. Vai. Segura. E solta. Ok? Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E o Senhor sempre nos ouve. Senhor, nessa manhã do dia 9 de setembro de 2025, nesse dia tão especial que Tu fizestes, eu e um time de mulheres estamos reunidas, ao vivo. Depois algumas irão assistir de modo gravado. Mas nesse dia especial, nós acessamos o céu e nós buscamos tudo aquilo que Tu criastes para nós, tudo aquilo que Tu determinastes antes do ventre da nossa mãe. Porque a Bíblia fala que antes de nós nascermos, Tu já chamavas pelo nosso nome. Então nós acessamos este lugar. Tudo aquilo que ainda não vivemos, mas que está para nós, para este tempo, nós requeremos no dia de hoje. Com muito amor, com muito temor. Mas como filhas amadas que somos, nós buscamos entender cada fase, cada estação da nossa vida. E é por isso que hoje nós entendemos que o melhor lugar para começar o nosso dia é reconhecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós somos filhas amadas e por isso te entregamos as nossas primícias. O começo do nosso dia, Deus, é teu. E assim é. Amém, amém, amém. Gente, eu vou explicar primeiro a respiração, tá? Quando alguém está em crise de pânico, em crise, né, de ansiedade, que tá bem ofegante, a respiração,
é a única forma, o único meio de a gente resetar o cérebro. Então, segura na mão da pessoa e diz, olha, eu tô aqui para te ajudar. E vai ficar tudo bem. É as duas únicas coisas que você precisa falar. Porque às vezes a gente fica perguntando o que está acontecendo e a pessoa não consegue falar. Então a gente desespera mais ainda ela, tá? Então segura na mão da pessoa e diz, olha, eu estou aqui para te ajudar. E vai ficar tudo bem. Respira fundo. Aí tu coloca a mão na barriga da pessoa, pede a ela que você vai colocar a mão, respira fundo, coloca o ar aqui, ó. A gente tira o comando do cérebro que está no automático, todo confuso, todo cheio de medo, e a gente traz para fora, a gente traz para o externo. A gente coloca o comando da nossa voz. Essa é uma das técnicas da psicologia que a gente usa para quem está com crise, tá? Por que eu estou trazendo aqui? Porque é muito necessário. Então, respirar é a única forma que a gente tem de verdade, pegar o controle na nossa mão e dizer assim, ei, mente, tu mente pra mim, eu não te quero agora, tá bom? Depois tu volta e dá teus pitafos, mas agora não, agora sou eu que estou comandando. Então, quando você precisa tomar uma decisão diante de algo que acontece, que foge do teu, controle, tu pode fazer isso, tá? E a avó já dizia, né? Lembra da história da avó? Respira e conta até 10. Então, literalmente, é algo que realmente acontece. Ontem eu até conversando com um profissional aquele, disse que aconteceram muitas coisas e portão quebrou e carro estragou e tal. Eu falei, você respirou até 10? Não, não respirei. Eu falei, pois é. Então, cientificamente falando, o cérebro ele dá uma bugada. Porque ele diz assim, eu tô mandando essa pessoa fazer uma coisa e ela tá fazendo outra. Então, ele larga de vez aquele desejo por ter mais ansiedade. Tá bom? Isso é uma técnica poderosa. Quer ver a criança quando tá gritando assim no extremo? Ela tá pedindo algo. E a gente não entende, né? A gente já quer dar uns tabefe. Mas não é sobre isso, gente. A criança está querendo comunicar uma coisa que ela não encontrou uma palavra ali para falar do que ela quer. Sibeli, mas e quando é birra? Ela aprendeu a te governar pela birra. Ela aprendeu que quando ela faz birra, tu dá atenção, tu sai do celular, tu volta na altura dela, tu vai lá e dá um abraço, né? Entendeu? Então, assim, sempre que a gente vê uma criança que tá no momento desorganizado dela de mente e ela tá lá surtando, segura na mão dela, olha dentro dos olhos e diz, ei, tô aqui para te ajudar. Vai ficar tudo bem. Respira. Respira. Vou te ensinar. Daqui a pouco ela aprende. Tá bom? Amém? É isso. Vamos começar o nosso dia então? Eu já trouxe esse versículo aqui, mas ele é muito necessário para o dia de hoje. Muito necessário. Tá? Mateus, capítulo 14 e o versículo 13. Bom dia, Fran. Ai, gente, tão lindo ver os comentários de vocês aqui do lado. Deixa o coração quentinho. Vamos lá. Hoje tem abertura de comunidade. Sim, tá todo mundo, né? Empolgado, tem tanta coisa linda dentro da comunidade, mas primeiro a gente alimenta a alma. Depois a gente alimenta o resto, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 14 e versículo... Perdão, Mateus versículo 15 e capítulo 13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vou repetir. Porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Meninas, chegou o tempo de a gente decidir arrancar de vez. Tá? O que é o arrancar de vez, Sibeli? É dizer chega para o mau hábito que a gente tem. É dizer chega para a procrastinação, para as coisas importantes que a gente precisa fazer. É dizer chega para aquela fofoca que vem sempre no nosso ouvido e a gente não consegue olhar com amor para a pessoa e dizer assim, olha, tu sabia que tem estudo científico que diz que quando a gente fala dos outros acontece com a gente porque é o nosso corpo que está reagindo? É hora de dizer chega para aqueles pensamentos que ficam, sabe, perturbando a tua mente de coisas que nem aconteceram e nem vão acontecer, mas o fato de você ficar pensando, você está trazendo para você aquilo. O teu corpo dá um jeito de produzir tanto hormônio do estresse que tu adoece. Enfim, o fim de quem adoece a gente já sabe, né? É uma vida inteira marcada por sofrimento. Tá? Então, chegou o momento de a gente decidir. Arranca, arranca, arranca. E aqui eu quero trazer 2 pontos. Ontem eu tive a oportunidade de ter um tempo com a minha cunhada de manhã e a gente falou sobre a vaidade e o autocuidado. E na hora eu falei, vou anotar porque eu vou trazer para as meninas, é hoje. Vaidade e autocuidado. Quando a gente é muito pequena, às vezes as pessoas à nossa volta falam assim, aquela pessoa tão vaidosa, tão metida, tão isso, tão aquilo. E aquilo fica na nossa cabeça. Então a gente cresce com o entendimento
de que você se cuidar, porque você liga a vaidade à pessoa que se cuida. Você liga a vaidade à pessoa que tem gastos desnecessários na vida. Você, de verdade, fica preso naquele lugar de que, se aquela pessoa é vaidosa, ela é bonita, ela tem um carro bonito, eu não posso ter isso. Porque senão eu vou pro inferno. Mais ou menos assim, tá bom? Mais ou menos assim, tá? Teve isso na tua infância? Fala pra mim aqui se teve. Eu vou ler os comentários aqui. Fala pra mim se teve isso na tua infância. Sabe? Que às vezes você vê uma mulher que tem um comportamento elegante e tal. Vaidosa, vaidosa, vaidosa. E aí a gente que não entende o que é uma pessoa vaidosa de verdade, que é aquela que caminha debaixo do domínio próprio, corre 3 dias, tá? De pessoas que fazem tudo pensando só no benefício próprio, nunca pensam no outro, nunca honram o outro. Isso é vaidade. Elas buscam lá na ganância. Lembra da ganância? E da abundância, que não é a ganância, que é a prosperidade, que é realmente você ser ambicioso, de você conquistar as coisas, lembra disso? Então, a pessoa vaidosa, ela tá para esse lado no negativo. Vamos falar da pessoa que tem o autocuidado, que é aquela que acorda de manhã e ela consegue olhar para si como um corpo que carrega uma mensagem muito maior do que ela? Então, essa mensagem precisa ser entregue todos os dias. Por que é que eu, Sibeli, vou comer uma pizza agora às 10 horas da noite se eu sei que todos os dias eu marquei um compromisso contigo às 6? Eu vou passar mal? Eu vou prejudicar o meu corpo? E aí, no outro dia, eu acordo assim, ai, meninas, eu tô tão ruim. Vocês lembram que teve um dia que eu passei muito mal? Pra quem me acompanha há mais tempo? Nossa, muita dor no estômago. Comi pinhão à noite, misturei as coisas. E já era tarde. E no outro dia, meu estômago tava muito pesado. Vocês lembram? Então, o que eu quero dizer com isso? Ei, mulher, é com muito amor que eu te falo isso. Se você não cuidar da tua casa, que é o teu templo, na hora que tu tá diante de um pratinho de comida, e aí tu pega e olha a tua mão. Esse aqui é teu estômago. Esse é teu estômago. Tu olhar e dizer, uau, o meu prato não precisa ser desse tamanho, né? Eu posso fazer escolhas conscientes, mas a gente só consegue fazer isso depois que a gente começa a subir o nível de consciência que eu preciso me cuidar, que eu tenho uma mensagem para entregar todos os dias para as pessoas à minha volta. Mas eu vou um pouquinho além. Meninas, com muito amor, eu não tenho problema nenhum com medicamento, com quem faz bariátrica, eu não tenho problema com isso. Esse não é o meu problema. Eu fico triste a ponto de o ser humano se sujeitar a fazer uma bariátrica e ele não conseguir ele por ele só. Daí a gente precisa cortar o corpo de intestino, passar por um monte de procedimento para depois dizer eu venci. Não, a tua vida foi interrompida. E com muito amor que eu falo isso, se tem alguém bariátrico aqui, porque sabe que toma medicamento pro resto da vida, que faz uma reposição pro resto da vida. E é difícil, não é? Então eu não tô falando mal. Agora, para quem já fez, serve de exemplo para quem não fez ainda. Mas não romantizem a obesidade. Não vai lá e faz bariátrica mesmo, a ponto de eu ver mulheres comendo a mais, porque se elas emagrecessem, elas perderiam a cirurgia bariátrica. Mas ela estava fazendo pelo processo natural. Sibeli, para quem que tu recomenda bariátrica? Para pessoa que está com pressão altíssima, prestes a infartar? Então, sim, ela precisa do processo cirúrgico. Para isso que Deus deixou o conhecimento. Agora, para mim e para você, que podemos olhar com consciência todos os dias, que não estamos nesse lugar do limite ali, sabe? E aí, quando eu falo do limite, é porque a gente já não conseguiu, sabe, colocar freio nas nossas compulsões enquanto ainda era tempo. A pergunta é: você tem olhado com consciência para a tua vida, para as tuas escolhas? Isso é autocuidado. Isso não é vaidade. E se na tua mente tem que vaidade é uma mulher que se cuida, vamos arrancar. Porque esse pensamento que está lá atrás de miséria, de pobreza, de escassez, ele te impede de você se cuidar. Ele te impede de você acordar de manhã, pentear seu cabelo e dizer assim, eu sou linda. Eu sou linda. Porque na tua mente, mulher linda, era uma prostituta, abre aspas, uma vagabunda, uma PUTA, né? Uma mulher bonita, uma mulher que se cuidava, representava isso. Então não é, de verdade. Arrancar, que o Pai Celestial arranque tudo isso do nosso pensamento. A gente pode se cuidar. E aí é que tá, quando a gente chega num ambiente que tem uma mulher muito mais arrumada, muito mais charmosa, a gente quer se esconder debaixo da mesa. Não é assim?
A gente vira até as costas para a coitada, a gente rejeita ela. Mas ela só tá ali se cuidando. Eu não vou falar das escolhas da pessoa, porque cada um que julgue sua própria vida. E é com muito amor de verdade. E aí, para quem é casada, olha para o cônjuge e diz assim, querido, você quer uma Ferrari? Investe na Ferrari. Ou tu pode escolher andar com qualquer outro carro, até de bicicleta, mas se for uma bicicleta, que seja uma bicicleta top, boa, bem cuidada, que tem bicicleta que vale o preço de um carro. Entendeu? Ou se você quer andar a pé comigo, me dá um bom tênis. Porque cada um tá numa fase da vida. Mas eu preciso olhar para a fase da vida e olhar com amor. Tá bom? Então a diferença de vaidade, mulher, para o autocuidado é só uma. Só uma. Para a gente conseguir mudar. Para a gente conseguir arrancar da nossa mente aquilo que não faz sentido. Deus não chamou você aqui para você viver pobreza, escassez, miséria. Não. Ficar sofrendo, ficar chorando. Não, Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para um propósito. E a Bíblia fala que a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele veio para fazer um caminho. Ele deixou um consolador, que é o Espírito Santo, dentro da gente. Mas para a gente romper de uma para outra, da mulher sair do lugar da vaidade, daquela que pensa só no benefício próprio, daquela que os outros que se explodam, daquela que deixa os filhos em casa e eu vou para academia mesmo, que mais importante é o meu corpo. Para a gente sair desse lugar, para ir para a mulher que tem consciência. Não, eu vou fazer o meu exercício físico, mas eu escolho acordar um pouquinho antes para cuidar do meu tempo, para entregar as minhas primícias. E depois, quando o meu lar acorda, a minha família acordou, eu estou disposta para servir. Ai, mas eu vou me sacrificar pelos outros. Tu que escolhe. Não escolheu ter uma família? É isso. A gente tem que ser realista. Quantas mulheres chegam pra gente? Ai, meu Deus, eu tô cansada. E o que você fez por você? Ai, não aguento mais. Filho só grita, filho só isso, filho só aquilo. Cadê o acordo dentro de casa? Pra que tu tenha o teu tempo também. Porque senão, de verdade, isso não é viver. Cadê o teu autocuidado? Contigo mesmo. Que não depende de ninguém. Depende só de você, de acordar e dizer, eu escolho cuidar do meu tempo. Meninas, é com muito amor que eu falo isso. Hoje, dia 9, é um dia propício para isso. Por isso que eu voltei nesse versículo aqui. Para quem gosta de números, gosto de números, eu vou contar a experiência que eu tive antes que você pense qualquer coisa do outro lado. Teve um dia que eu fiz um jejum, assim, eu consagrei um mês. Eu falei, Deus, acho que eu tô ficando meio doida. Eu tô vendo o número 8 pra tudo que é lado. Inclusive, meu brinco, o Andrade me deu um 8 aqui, ó. E o 8 era a forma como Deus falava comigo. E o 8 fala da aliança de Deus com o homem, na Bíblia. O 8 fala de recomeço. O 8 fala de conexão divina. Para muitos é o símbolo do infinito. Para mim, eu vejo que eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho bem ou eu tenho mal. O 8 representa e fala muito comigo. Então, às vezes, eu oro e digo, Deus, fala comigo sobre tal assunto. Eu falo em pensamento. Daqui a pouco eu paro no trânsito e me aparece um carro com a placa 888. Eu já entendi, Deus. Quando eu fui orar para mudar o gizinho de escola, eu e o Andrade, a gente dobrou o joelho e orou. E falou, Deus, leva a gente para um lugar que seja um lugar onde o nosso filho vai crescer seguro. Porque a gente não tem olho dentro da escola. Eu saí de casa e fui dirigindo. Eu parei numa escola. Na frente da escola, o número 888. Mandei para o meu apóstolo Casas e ele disse, você está pedindo uma resposta? Porque está desenhada. Amém. Então, e aí eu fiz esse jejum de um mês para saber que, oh Deus, eu não estou ficando doida. Tem um movimento nos números, e tu fala também, porque foi tu que criou todas as coisas. Aí Deus falou assim, se você quiser fazer, depois você volta essa live aqui, você faz também. Escreve do 1 ao 9. Eu escutava, assim. Eu tava dirigindo e escutava falar comigo. 1 ao 9. E agora? Aí depois tu volta, porque só existe do 1 ao 9, filha, não é possível. E o 25, e o 29, e o 30, e o 40. Só existe do 1 ao 9, se bem. Cheguei na oficina lá onde a gente trabalhava na época, que era no bairro, na rua Vitor Conde. E eu peguei o primeiro papel e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 9. Depois eu voltei. Porque aquela voz falou assim, agora o 10 tu não põe lá embaixo do 9, você põe lá em cima, do ladinho do 1. Você vai fazer coluna. E eu fui até o 100. Gente de Deus. Que loucura. Não é que só existe do 1 ao 9 mesmo? Como assim, Fidel? Se faz na tua casa depois. Tá assistindo? Ou me chama no privado que a gente vai, sabe? Entrar nessa atmosfera junto. Só existe do 1 ao 9. É. Aí eu comecei a me apaixonar pelos números.
Porque na Bíblia tem muita referência sobre número. E eu comecei a me apaixonar. E hoje? Hoje é um dia 9. Só que não é só um dia 9. Hoje é um dia 9 do mês 9 de um ano 9. O que é um ano 9, Sibeli? Agora já acabou com tudo. Já saiu do lado da espiritualidade e já foi lá para o lado oculto do misticismo. Não. Não. O ano de 2025, 2, com 2 dá 4, com 5 dá 9. Então, hoje a gente forma uma sequência de 3 números ali iguais, e é onde a espiritualidade está toda aberta. Para quem faz serviço, né? Macumba, vou falar já aqui, que foi coisa que eu já fiz, a gente usava essas datas, eu falo a gente usava porque eu já frequentei mesmo, específicas para pedir tudo o que não prestava. Inclusive para controlar a vida dos outros. Só que a gente, né, que é cristão, que é da luz, nesse dia que a espiritualidade está toda aberta ali para acessar, a gente faz o quê? A gente xinga, a gente reclama, a gente agride os outros com palavras, a gente está no dia do caos. E assim, ó, se tu não acredita, pelo menos só respeita e vai ter um tempo com Deus para que Ele te mostre isso também. Esse é um conhecimento que ia trazer lá dentro da comunidade, só para quem estivesse lá. Mas eu não posso. Eu não posso, porque hoje é um dia de tu decretar. Hoje é um dia de tu escrever a mudança que tu quer na tua vida. Porque eu não posso ser egoísta a ponto de ter um conhecimento e querer só para mim. Você entende? Eu vou ser cobrada por isso. Eu já tive num lugar que fazia serviço, pagava para fazer mal para os outros, porque eu queria controlar a vida dos outros. Eu queria que tudo fosse do meu jeito. E uma vida de inferno, 3 anos lá. Só que depois que eu descobri que macumba não é só quem faz serviço lá, mas é quem fala mal da vida dos outros, falei, opa, então qual que é a diferença do macumbeiro lá que paga pro macumbeiro aqui que fala mal dos outros? A diferença do macumbeiro lá pro macumbeiro aqui é que lá tem dinheiro e lá faz mais rápido porque tem umas entidades um pouco mais, sabe, negativas pesando e fazendo com que a pessoa enfraqueça, com que a pessoa adoeça. É isso. É isso. E é com muito amor que eu falo isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas tem muita gente hoje que está fazendo papel de macumbeiro e nem sabe. Tem muita gente que está fazendo um papel de feiticeiro e nem sabe, mas está na Bíblia. Se você quiser, depois eu trago a referência. Vai dar tempo aqui não de achar onde está esse negócio. Mas está lá. Então você entende que o que diferencia a Cibele, que fazia lá serviço, né? Fazia serviço na macumba porque eu não gostava do comportamento da pessoa que eu estava me relacionando. Aqui ó, a pessoa lá tá... Traz a roupa. 5 dias. A pessoa ficava no piano. Mas depois a conta vem. Agora é R$500, tá? Agora é tantos reais, tá? Simpatia, acender vela, fazer... Tudo prende no negativo. E aí? Aí eu casei. Lá em 2014, eu tive que começar a confessar as coisas que eu fiz lá atrás. E depois que eu casei, não fui mais nesses lugares. Eu decidi lá em 2014 que eu ia sair daqui. Foi muito difícil, gente. Toda semana indo lá ver cartinha. O que diz o meu futuro aí? Eu era viciada nisso. Eu tô abrindo com muito amor pra ti. Porque se tu também me procura no privado, não vou te expor aqui, mas a gente vai sair desse lugar junto, porque eu já saí, eu vou te tirar também. Entendeu? Mas viciada, porque o espírito que controla tudo tá olhando e tá dizendo, Sibeli tá lá, ó. Vamos lá que hoje vamos perturbar ela. Vamos fazer ela fazer um servicinho aqui com a gente. E o problema é que quando a gente está servindo essas entidades, tanto pagando ou quando não pagando, que a gente está falando dos outros, a gente está emprestando o corpo para essas entidades. Da mesma forma que todos os dias a gente lê aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quando a gente acorda de manhã, a gente entrega as nossas primícias, a gente fala com amor, a gente entra nesse lugar de entendimento, da mesma forma, quando a gente não faz isso aqui, a gente está emprestando o corpo para possibilidades de aquela coisa ruim vir e entrar e fazer a festa. Que é no lugar da reclamação, no lugar do xingamento, no lugar do tudo ruim, do tudo não dar certo, sabe? Você está emprestando o corpo igual. Com muito amor que eu falo isso. Com muito amor. Sibeli, mas volta para os números. Volto. Hoje é um momento que está tudo aberto. Tudo aberto. Hoje, para quem entende da espiritualidade, do mundo espiritual, está tudo aberto. Tudo que você acessar, todo o tempo, todo o teu pensamento, tudo aquilo que tu está sentindo,
vai verbalizar e materializar com muita mais rapidez. A pergunta é, o que a gente tem escolhido sem a gente não ter um entendimento? O que a gente escolhe, mulher, fazer num dia de hoje, como esse? Todos os dias são importantes, mas hoje, em específico, é um dia que se você parar para olhar as suas atitudes, dizer, vou mudar aqui, vou mudar aqui, vou mudar aqui, vou decidir aqui, preciso dar um novo passo na minha vida. Hoje muda tudo. Hoje muda tudo. Tá? Então, se está aberto a espiritualidade para o negativo, está aberto para o positivo também. Você entendeu? A diferença é que, como a Bíblia fala, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que é prudente? Prudente é reconhecer em que momento que eu estou. Opa, eu estou no momento em que eu tenho um conhecimento que vai mudar a minha vida, por que é que eu não vou pegar? E fica tranquila que tu lê a Bíblia no dia de hoje, tu decretar na tua vida coisas boas, não é do mal não, tá? Muito pelo contrário. Tu vai estar dando um passo, tu vai avançar 10 anos em um. Tu vai crescer. E meninas, eu não ia abrir isso aqui. De verdade. Porque aqui eu posso ser julgada, aqui eu posso ser, né, escorraçada, mas não, eu vou abrir. Porque o que tu faz com o conhecimento que eu tô te passando, isso é uma responsabilidade tua. A responsabilidade minha aqui é dizer, ei, vamos acordar. Eu já passei por aqui. Eu já caí nesse buraco. Se tu tá aqui na berlinda, eu quero te proporcionar um ambiente seguro para te falar sobre isso. Quase meia hora. Eu sempre falo, né, gente, que vou fechar em meia hora, não consigo. Você entendeu? Hoje, dia 9, é um dia muito propício. Foi o dia que eu escolhi para abrir uma comunidade, porque eu sei que tudo que eu fizer nesse dia tem a mão de Deus ali. Assim como todos os dias, sim, mas hoje o fato de estar tudo aberto, o céu aberto, eu vou encontrar as mulheres que realmente querem caminhar e mudar de vida. É diferente de eu fazer num outro dia, onde está tudo turbulento e onde essa conexão não está aberta. É isso. Aí a decisão é nossa. A decisão é nossa. Ah, é só um número, Sibeli, isso é misticismo. Não é. Não é. Vai um pouquinho mais a fundo. Você vai entender que não é. Se você está tendo acesso a essa informação hoje, penei anos para acessar esse lugar de entendimento. Muito estudo, muitas noites lendo, entendendo por que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Entendendo por que sextas-feiras de dias específicos, as esquinas e as encruzilhadas estão cheias de oferendas. E aí, nesse dia que os filhos das trevas estão trabalhando para as entidades deles, a gente está reclamando da nossa vida. A gente que é cristão. A gente que tem óleo descendo no corpo da gente o tempo inteiro. A gente que... Você entende? Então, o que eu comecei a observar? Por que essas pessoas se manifestam nesses dias específicos? Por que fazem essas coisas nesses dias específicos? Ah, porque a conexão com o espiritual está ali. Ai, mas Deus não está vendo? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tá lá. Tá na Bíblia. Tá bom. Então é com muito amor que eu falo isso. A pergunta é, o que tu vai fazer no dia de hoje? Qual escolha tu vai fazer? O que tu vai decretar na tua vida? Qual a mudança que tu decide hoje? Tu diz, Deus, existe uma força diferente no dia de hoje agindo? Eu quero esse lugar. Existe algo diferente hoje? Eu quero acessar esse lugar. Acesse esse lugar. Se fosse para todo mundo, eu ia colocar lá aberto. Ia pro YouTube. Mas não, eu entendi que é fechado. Eu quero honrar a vida de quem tá aqui. Eu quero caminhar mais perto de quem tá aqui. Honra quem te honra, mulher. Honra a quem te honra. Para de querer migalha. Para de querer caminhar com quem não agrega nada na tua vida. Para de querer caminhar com amigas que a gente acha que é amigas, que cada vez que vem pra mesa com a gente, vem só pra falar mal dos outros. E aí tu tá bebendo do mesmo veneno. Para de querer caminhar com pessoas e tu tá querendo trazer elas nas costas e elas não querem a mudança. E elas não fazem nem por mal. Não despertaram ainda. Mas a gente, salvadora da pátria, efeito trem, quer carregar todo mundo no mesmo vagão. Não dá. Tenha uma guardiã. Tenha uma guardiã. Uma guardiã. Comece com uma. Esse ano, eu separei as áreas da minha vida, eu tive 4. 4 mulheres que eu orei e Deus trouxe à mente, assim, cada uma delas. Então eu falo com amor para ti, tenha uma guardiã. Leva esse entendimento para uma mulher hoje e diz assim, hoje é um dia que o espiritual está aberto. Hoje é um dia. É o único desse ano, Sibeli? Nessa potência, sim. Nessa potência, sim. Terão 2 outras datas também.
ainda neste ano. Mas nesse dia, sim, é o dia mais potente. Então, o que eu escolhi decretar? Eu escolhi decretar que a Cibele, que um dia foi escrava de Satanás, hoje ela decide apagar, arrancar do passado dela tudo aquilo que de alguma forma vem em sonho, aprisiona, traz medo, traz insegurança, me traz pensamento negativo, me leva para um lugar de vergonha que eu não posso me posicionar, porque que aquela pessoa vai pensar, sabe? É isso. Hoje eu decreto na minha vida, eu cancelo. Hoje eu decreto que eu quero acessar o perfeito plano de Deus na minha vida, aquele que ele me mandou para cá. Porque não faz sentido o Criador te criar do jeito que tu é, linda, perfeita, abençoada, para viver uma miséria. Não faz sentido, meninas, não faz sentido. E é com muito amor. Qual é a área da tua vida que precisa melhorar? Todo mundo tem. E tá tudo bem. Entendeu? Agora, pegar uma informação e simplesmente engavetar, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá bom? Então eu quero te convidar para despertar hoje. Despertar. Escreve. Talvez no teu celular, talvez no papel. É bom escrever no papel, porque o teu cérebro entende que tu tá usando mais de um sentido. Qual que é a tua mudança hoje? Decreta. Coloca um quadro na tua parede. Eu pedi pra Rita fazer esse aqui pra mim. Eu mandei um áudio pra ela. Falei, olha, eu tô numa fase da minha vida, eu quero isso. Ela desenhou. É esse aqui que você quer? Falei, caramba, é isso aí. E no meio do percurso ainda teve algumas coisinhas que mudaram, mas eu entendi que era assim que Deus queria que ficasse. Você entendeu? Me ajuda aqui. Hoje é um dia especial. Vou ver qual que é a emoção que a gente precisa. Ou mais ou não tá. Pra cima ou pra baixo? Esse bloco eu uso com as meninas e eu já vou falar da comunidade, tá? Segurei. Segurei que eu já vou pra cima? Ah, gente, é isso aí. Hoje é dia de ir pra cima. Hoje é dia que o mundo espiritual diz assim, ó. Pra cima. Tá. Então eu vou virar assim. Aqui. Pra cima. Então do meio pra cima. Agora eu preciso da outra ajuda de vocês. Da ponta aqui, do meio ou da ponta de fora? Da ponta da parede, do meio ou da ponta de fora? Vai. Pega o topo. O topo. Pode ser essa aqui? Ponta da parede. Eu vou pegar 3 então, porque tá dividido, tá? Eu vou pegar as 3 do topo. Uau! Gente! Isso aqui vai estar na comunidade toda semana pra gente trabalhar uma emoção. Eu amo isso na clínica. Porque a emoção que tá ali sempre é a que a gente precisa. Tirei 3, tá? Tirei uma da ponta, uma da parede e uma do meio. Então vamos lá. A primeira que aparece é o medo, tá? Escreve aí. Qual é o medo? Mulher. Qual é o medo? Qual é o medo? Eu já localizei um aqui em mim. A segunda. Desprezo. Anota aí. E a terceira é uma muito linda, que é o que a gente precisa todos os dias. Olha lá. Bom humor. O que essas emoções fazem na nossa vida, Sibeli? Elas são mais ou menos assim, ó, sinalizador para onde a gente está. É o direcionador para as nossas... Na verdade, uma emoção é o que a gente entende que está ancorado a uma situação. E a gente dá nome para elas, de sentimento. O que tu está sentindo? Tô sentindo medo. O que tu está sentindo? Tô sentindo angústia, desprezo, tá? Não, hoje eu tô com bom humor. Então, que hoje o teu dia, mulher, seja de bom humor. Contigo mesmo primeiro, tá? Te ancora nessa aqui, beleza? O bom humor tem que sobressair. Agora, o desprezo e o medo, sim, todos nós temos alguma coisa, tá? Vamos sair desse lugar. Fecha o teu olho aí e imagina, o que tu tem medo? Ok? O que te leva para um lugar de desprezo? Já acessei aqui. Tá bom? Obrigada porque vocês fizeram com que eu também saísse de um bom lugar hoje. Todos os dias a gente está limpando coisa. Todos os dias. Não tem uma pessoa que vai limpar tudo na vida. Enquanto a gente viver aqui, a gente vai estar limpando. Vamos falar da comunidade, então? Quando eu falei que isso aqui vai estar na comunidade, porque a comunidade ele é um lugar de acolhimento, mas muito mais do que isso.
é um lugar de a gente caminhar com mulheres. Quando eu orei e pedi a Deus, eu comecei lá em abril, com a primeira jornada de 10 minutos. Depois escrevi uma jornada grande e deixei na gaveta. E mandei pra Lari, uma menina que caminha comigo. Eu disse, dá uma olhada nisso aqui. Tava aqui sentada e foi vindo umas coisas na minha cabeça. Ela falou, uau, que legal. Você fez isso agora? Eu falei, sentei aqui e fui fazendo. E essa jornada ficou uns 2 meses na gaveta, mais ou menos. Até chegar uma situação de uma família que precisava de muita ajuda. O Espírito Santo falou assim, ó, sabe aquela jornada que tá na gaveta? Aquela, faz a R$ 97 e todo o valor que tu arrecadar, todo o valor, tu vai destinar para aquela família. Eu falei, meu Deus, como assim? Mas eu fui tão curada naquele processo, eu fui tão curada, mas tão curada, que vocês não têm noção. E depois disso eu não parei mais. Para quem tá lá desde aquela época, tem meninas aqui que participaram, né? Tem meninas aqui que participaram, que caminharam. Vamos falar da comunidade agora, então, que eu vou abrir as inscrições. E essa comunidade vai funcionar dessa forma. A plataforma que eu escolhi é a Hotmart, porque é uma plataforma que ela traz muitos recursos, qualidade do material entregue, a facilidade de acesso, tá? Então, essa comunidade, a gente vai ter encontros uma vez por semana lá dentro, para a gente falar temas específicos como se fosse uma terapia em grupo. O que é uma terapia em grupo? Para quem entrar dentro da comunidade, eu vou mandar um formulário, vai preencher e eu preciso identificar ali que você seja muito honesta. Quais são as áreas da tua vida que tu quer trabalhar? E aí a gente pega essa informação com muito sigilo e a gente cruza a informação com outras mulheres. E aí a gente identifica, opa, essa mulher aqui também precisa disso, também precisa disso. Tudo que vai ser trazido para dentro da comunidade vai ser de forma sigilosa, com muito amor, com muito respeito, mas específico para trabalhar na tua vida naquela semana. Então a gente vai fazer 4 encontros ao vivo, beleza? Lá dentro. Além disso, Sibeli, além desses 4 encontros ao vivo, quem entrar hoje entre as 9 da manhã e as 13h30 da tarde, tá? Vai ganhar de presente o teste dos esquemas que eu já vou falar agora. O que é esse teste dos esquemas, velho? Foi o que mudou a minha vida e a vida do meu marido. Porque a gente começou a entender como é que a gente funcionava. Quais eram as necessidades emocionais que não foram supridas na infância? E quando eu falo não supridas, não é porque pai e mãe não deu. É porque a gente entendeu daquele modo, como se estivesse faltando. Ou como se estivesse em excesso, tá? Então, essas necessidades emocionais, teve um psicólogo chamado Jeffrey Young, tive uma aula com ele ano passado, e ele foi um cara que estudou mais de 20 mil pessoas e entendeu um comportamento padrão. Dessas mais de 20 mil pessoas que ele atendeu, ao longo da jornada dele como psicólogo, ele disse, esse comportamento é igual a esse. E esses dois falaram que tiveram abandono na infância. E ele começou a registrar isso. E aí, foi transformado num teste validado. Quem tem acesso a esse teste, Sibeli? Só psicólogo que faz a formação de terapia do esquema. Médico não tem, terapeuta holístico não tem, tá? Então foi uma formação específica que eu fiz porque eu entendi, isso aqui vai mudar a minha vida e da minha casa, do meu marido. A gente fez o teste. Existem 18 esquemas desadaptativos, 18 características que a gente desenvolve na infância. Desses 18, eu, Sibeli, quando eu fiz o teste, apresentou 9. 9. Então, são 9 medos, são 9 travas, são 9 algemas, e eu estar aqui hoje é resultado de um trabalho, é resultado de uma mudança de consciência que realmente fez a diferença na minha vida. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de estudar psicologia, fazer uma formação de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que já é outra coisa, e por fim eu fiz a formação em terapia do esquema, tá? Que é um ano de estudo. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou melhor do que você, mas hoje eu carrego um conhecimento que vai te ajudar, que vai te arrancar de muitos lugares. Então, para quem entrar entre as 9 da manhã e a 1h30 da tarde, esse teste eu vou dar de presente. Quanto custa, Sibeli? O valor dele é R$ 600 para a gente fazer esse teste. Igual uma consulta. Semana passada eu fui no médico e paguei 880. Uma consulta. Não teve teste, não teve diagnóstico. Foi uma consulta com o médico. Eu até trouxe uns conhecimentos aqui na live. Tá? Então, esse conhecimento que tu vai ter vai nortear a tua vida. Tu vai entender o porquê que tu tem tanta dificuldade em algumas áreas. Tá? Porque, detalhe, esses esqueminhas é o que a gente está pedindo que as pessoas nos deem sem a gente saber. Exemplo.
Eu tinha uma necessidade imensa por busca de aprovação, busca por ser aprovada pelos outros. E as pessoas não me davam isso. Ao contrário, me davam rejeição. Porque era eu mesma que estava pedindo inconscientemente. Então a comunidade vai ser para esclarecer isso. Eu vou trazer dentro da comunidade o que são esses esquemas para as mulheres que se inscreverem das 9 até as 15, que fizerem um teste, tá? Porque senão a que não fizer o teste não vai entender o que ela tem. Beleza? Posso comprar o teste depois? Pode. Não tem problema. Velho, eu posso ir num atendimento contigo individual? Hoje eu não tenho horário. Por que eu estou fazendo isso? Porque na comunidade eu faço de manhã e está dentro já do meu horário de trabalho, tá? Eu não tenho mais vaga hoje na agenda para atender, porque eu tenho alguns casos que eu estou acompanhando e vai até dezembro pela programação, tá bom? Então é com muito amor que eu falo isso. Vamos lá. Outros diferenciais. Por que é importante estar? É um ano de acesso, tá? E a cada semana você vai numa... Então tem uma metodologia que eu criei, que é o quê? É sem pressa. A gente não vai fazer você fazer algo que não está no teu tempo. Então tem 3 meses para você identificar o que está dentro de você. E a cada semana a gente vai avançando. E a cada semana a gente vai acolhendo. E a cada semana o tema vai trazendo clareza para o que você precisa. Então a gente tem dividido o ano em 3 meses. Então a gente vai ressignificar, a gente vai limpar, renunciar, renovar. A gente vai viver uma jornada onde ali dentro a gente terá vários benefícios. E o maior deles é você entendendo onde você está e como você sai de lá, tá? Sibeli, essas lives que a gente faz todos os dias aqui contigo, todas elas vão estar disponíveis lá. Aqui eu vou fechar todos os dias meio-dia. Não fechei ontem porque tinha muita menina entrando. E eu queria dar a oportunidade para que elas assistissem para ver se faz sentido também. Tá bom? Vamos lá, Sibeli, explica mais sobre isso. Travou? Melhorou, gente? Acabei não vendo aqui. Melhorou? Tá. Deixa eu passar os benefícios, tá? Eu fiz uma listinha muito linda aqui para eu... Então, vamos lá. Acesso às lives. Quem entra até a 1h30 da tarde ganha de presente o teste. E o teste eu vou entrar em contato com você. Se você não for de Joinville, eu vou entrar em contato com você. A gente vai marcar uma sessão online que dura de 1h30 a 1h30, 2 horas. Dura em máximo, tá? 2 horas. Dentro dessas 2 horas, a gente faz o teu teste, o resultado sai na hora e a gente vai traçar um plano de por onde você vai começar. Tá bom? Primeira questão. Quem mora em Joinville, Sibeli, pode marcar para ir no presencial? Pode. A gente só tem que agendar, marcar certinho, mas pode vir no presencial, tá bom? Depois, eu vou trazer, dentro da psicologia, tem muitos livros que falam sobre comportamento. Então, eu vou trazer esses livros em PDF, vou liberar para quem estiver dentro da comunidade, e uma vez por mês, sempre no fim de cada mês, a gente vai trazer um entendimento daquele livro, que vai ser um resumo para você. Mas, Sibeli, eu não gosto de ler. Pois é. Esse é o chamado. Uma paginazinha por dia. Despertar essa mulher inteligente que está dentro de você. Uma página por dia, 2 páginas por dia. E o conhecimento liberta. E daqui a pouco, mulher, você vai ser a mulher que vai estar liderando o teu grupo. Você vai ser uma líder que vai ser vista como uma mulher que entendeu o chamado. Porque às vezes a gente fica na caverna com medo do que os outros falem, com medo do que os outros pensam. Eu não quero me sentir, eu não quero que as pessoas falem que eu sou melhor do que os outros, ou que eu sou arrogante, ou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é sobre isso. É despertar. Então, são 12 livros importantíssimos que vão elevar o teu nível, tá? Depois, deixa eu pegar aqui. São tantos bônus, gente. Eu vou trazer as meditações guiadas. O que é uma meditação guiada? Tá? A meditação guiada, ela é assim, ó. Terminou a nossa live do encontro da semana, vai ter um áudio específico que você vai colocar os seus fones de ouvido e você vai ouvir esse áudio. E você vai acessar esse lugar. E eu vou explicar bem certinho. Para quem participou lá da primeira jornada, que já está disponível na comunidade também, vai entender. Então é o áudio que você coloca ali, põe teu fone de ouvido e tu tira um tempo, 10 minutinhos tu contigo mesmo, para acessar aquele lugar, para visualizar onde está o meu medo. E por que guiado é mais forte? Porque ouvindo, tu se permite mais do que às vezes sozinho.
tá? Então, para cada 4 encontros, a gente vai ter um áudio específico, porque serão encontros temáticos, tá bom? Esses áudios, eles serão liberados para você, e se ficar mais fácil para ti, vai ser mandado pelo WhatsApp também, tá bom? O nosso grupo de apoio, a gente vai ter ali. E o que eu quero falar para você, mulher? Ah, Sibeli, mas eu tenho medo de que isso não é para mim. Eu tenho medo de que... Deixa eu pegar aqui algo que o Zé me mandou ontem. Quero ver bem certinho para não ter problema de eu falar algo que não funciona. Não é. Deixa eu ver. Pera lá. Então, quando você entender que o lugar que você está hoje é um lugar de acolher, não é de ficar se culpando, não é de, sabe, querer entrar numa caverna. Vamos lá, os bônus que está separado para hoje. O grupo de apoio, o clube do livro, o acesso para todas as lives que a gente tem, conteúdos extras sobre lidar com o adolescente. Esse foi um dos temas que mais apareceu. Foi um dos temas que as mulheres mais me pediram para falar: Sibeli tem um sobrinho, Sibeli tem um filho, Sibeli tem um neto, Sibeli... A adolescência de hoje, gente, ela está muito conturbada por conta das telas. E como que a gente lida com isso? Na psicologia tem algumas ferramentas, principalmente dentro da terapia do esquema, tem várias ferramentas que a gente consegue trabalhar, tá? Então vai estar disponível na comunidade também. Além disso, tem um desconto maravilhoso, porque vai ficar aberto somente hoje, um período de 24 horas com desconto de 50%, tá? Então, eu quero muito que você faça parte dessa comunidade. Sibeli, eu não consigo entrar agora. Tá tudo bem, as lives de manhã vão continuar, porém, elas fecham meio-dia e sobem para a comunidade. Sibeli, eu não consegui ver até as 6 da manhã. Eu não consigo mais deixar aberta, porque eu tenho um compromisso em disponibilizar esse conteúdo até o meio-dia, todos os dias lá na plataforma, para honrar com quem está dentro da comunidade também, tá bom? Então, eu vou liberar a partir das 9 da manhã, porque eu quero te incentivar a você mentalizar que hoje é um dia muito importante. É um dia de decidir mudanças na tua vida, mudanças na tua alimentação, mudanças no teu corpo, mudanças no cuidado que você tem contigo mesmo, mudança com os teus pensamentos quando tu vai dormir, qual é o teu último pensamento, qual é o teu primeiro pensamento. São coisas simples que vão mudar o teu dia. Sibeli, pode falar o valor agora? Eu vou falar o valor normal, tá? O valor normal, se você fosse... se você comprar fora desse primeiro dia, é R$ 1.999. Esse é o valor, tá? Fora dos 24 horas. Dentro de 24 horas, você tem desconto. E dentro de um período um pouquinho mais curto, você ganha um teste que custa R$600. Se você for fazer fora, tá? Quem atende Sibeli Joinville na terapia do esquema? Quem tem essa formação? Eu e uma professora minha. Tá? Então, realmente é um estudo que é um acesso, na verdade, né? Bem limitado ainda. Porque é um curso muito caro. Porque só tem em São Paulo. Tá? Uma formação realmente qualificada, verificada, que tem a credencial do MEC, só tem em São Paulo, tá? Então vamos lá. E sim, gente, durante um ano eu estudei, alguns encontros eu fui no presencial, tive que renunciar para acessar, mas libertou a minha casa. Hoje a gente brinca com eu e o Andrade. Tá com esqueminha ativo aí, né? Esses dias ele chegou de viagem e disse: putz, sabe que identifiquei um esquema meu lá? Falei, sério? No meio de um curso? No meio de um curso. Pô, na hora que tava muito para baixo, eu fui ver e identifiquei um esquema. Então, o conhecimento liberta. E tu não cai mais em buraco. Tá? Deixa eu fechar aqui. Desconto de 50%. Pode parcelar no cartão? Pode. Pode fazer no Pix? Pode. Eu vou ver até a possibilidade de se o boleto já tá liberado também. Tá? Mas o que eu quero dizer contigo? Dá pra gente fazer uma caminhada linda? Meu Deus, quanto comentário lindo! Vai ser meu presente de aniversário. Ai, que lindo! Qual o valor? Eu queria muito. Mas eu vou conseguir no dia 15. Vamos lá, Jace. Ei, chama tua guardiã. Chama tua guardiã pra perto. Chama essa guardiã que tá ali caminhando contigo já. Uma pessoa que não tem. Para que vocês caminhem juntos. Ah, Sibeli, dá pra dividir o acesso na plataforma? Não dá. Não tem como. Tá? Era diferente de quando eu fiz aqui, que um ingresso podia comprar 2, porque não estava por plataforma de treinamento digital. Mas traz alguém para caminhar contigo também. Vai ser bom, vai ser importante.
essa guardiã que tu quer muito que ela acesse esse lugar e que ela tem desejo, mas às vezes ela tem dificuldade e tal. Se tu cresce, mulher, ela cresce também. Se tu vence, ela vence. A mulher que acorda primeiro em casa salva a casa inteira. Salva a casa inteira. Então decida mudar hoje. Hoje é um dia muito propício. Combinado? 9 horas da manhã eu vou liberar lá no grupo. Por que eu não vou pôr no Instagram essa informação? Por que eu não vou pôr lá? Porque eu não vou dar conta de atender. Tem um monte de gente querendo o teste no valor acessível. E eu vou honrar a vida de vocês que está aqui. Para quem se inscrever das 9 até a 1h30 da tarde, ganha de presente. Então, eu não posso deixar 24 horas, porque se passar de 100 pessoas eu não vou conseguir atender, gente. Eu vou ter que ser sincera. E eu ainda estou abrindo pela primeira vez para sentir. Porque é um teste que custa R$600. Então, tu imagina, vamos calcular comigo, se o valor normal da comunidade é 1.999, que pode ser parcelado, esse é o valor normal, tá? Valor normal. Mas hoje tem 50% de desconto, pode parcelar no cartão. Então vai ficar 999, né? 999. Em 10 vezes eu tive fazendo vai ficar umas, eu acho que vai ficar 12 parcelas ou 10 parcelas de R$99. Menos que uma pizza. É menos que uma consulta no psicólogo. Uma. Geralmente a gente faz 4. E eu não tô denegrindo quem é psicólogo, tá, gente? Eu não, ao contrário, eu indico muita gente para psicólogo. Que precisa desse perto, desse abraço, desse acolhimento, tá? As mulheres que estão aqui, que caminham aqui, estão num nível de maturidade elevado. Elas conseguem pegar um conteúdo, absorver, aplicar e validar, e vencer, tá? Então, a pessoa que está em muita vulnerabilidade depende de um psicólogo, tá bom? Outra informação, eu vou abrir das 9h30 ao meio-dia, perdão, 1h30, porque tem mulheres que estão trabalhando, e uma delas entrou em contato comigo, que não ia estar, eu falei, por você, representando as demais, eu vou abrir, então, até um pouquinho mais tarde, tá? Porque eu preciso dar atenção para vocês. Eu não posso simplesmente largar um teste, faz o teste aí, depois a gente conversa. Não. Eu faço o teste junto com vocês. Esse teste é acompanhado, tá? Eu não posso, eu não tenho esse direito de simplesmente pegar, larga o teste, faz e depois a gente conversa, tá bom? Então é isso. Fez sentido? Vai ser 4 encontros por mês. Por mês, gente. Por mês. Por mês. Todo mês, 4 encontros. Sibeli, se a semana tiver, se o mês tiver 5 meses, a gente vai fazer 5. A gente vai marcar os nossos encontros, provavelmente o encontro, tá? Ou será na segunda-feira, ou será na quinta-feira. Só estou verificando essas duas possibilidades de horário ali para encaixar no período. Quanto tempo vai durar esse encontro da comunidade? A gente começa com 1h a 1h30 de encontro toda semana, tá? Sempre com conteúdo, você pode tirar as dúvidas, você pode trazer o que aconteceu na semana, um relato, uma situação, enfim, tá? Se eu estou ajudando alguém, isso também está me implicando, está me atravessando, como é que eu faço? Esses encontros serão semanais, toda semana, toda semana. O Clube do Livro, um livro por mês. E eu vou trazer livros que eu possa disponibilizar o PDF para vocês também não precisarem comprar, tá? Tem muito livro que eu tenho um acervo de livros gigantesco, que ao longo da formação, da especialização, né, eu fui adquirindo, então tá ali disponível para vocês acessarem também, tá bom? Sem precisar ter investimento. Calcula comigo. Se o preço do teste é R$600 e você vai ganhar de presente, quanto é que vai custar essa comunidade em um ano, gente? Para quem comprar hoje. Hoje, tá? 24 horas vai ficar disponível. Então vai ficar de hoje às 9 até amanhã às 9 da manhã, tá bom? Depois desse horário vai ter um acréscimo, pequeno, mas vai, tá bom? Pequeno, mas vai. Porque a plataforma Hotmart funciona, eles orientam a gente assim também, até para valorizar quem tá aqui com a gente, quem tá comprando também. Eu preciso fazer um valor diferenciado. Esse valor vai voltar em algum momento? Talvez esse ano não mais, tá? Talvez. Por que eu tô falando talvez esse ano não mais? Porque não depende só de mim. Depende de olhar dentro da plataforma exatamente qual que é a estratégia que eles utilizam, tá? Mas esse é realmente um valor que eu fosse você aproveitaria demais, tá? Não vai ter em outro lugar uma oportunidade como essa. Até porque eu também estou começando e eu quero dar o meu máximo para você. Eu já faço muita entrega aqui todos os dias e essas entregas vão continuar. Só que dentro da comunidade a gente vai subir o nível. Trazer algo para você. Trazer algo para você que realmente faça diferença na tua vida. Que tu comece a ajudar outras mulheres com conhecimento científico, com a palavra de Deus,
entendendo que você tem um chamado e a gente só precisa lapidar. Eu começo a olhar para aquela mulher, a Cibele, lá de trás, que teve uma vida toda mazelada, desobediente, rebelde, que teve abuso na infância, mas que venceu. É possível. Que entendeu as dores, é possível. Que entendeu o que é pedir perdão e é possível. Que arrancou dela sentimento de abusador e ainda foi lá pedir perdão pelo abusador pela raiva que carregou. Sabe? É possível a gente acessar esse lugar. E é isso que eu quero transferir para você. Com muito amor, com muito respeito. Tá? Mas entendendo que você tem um propósito aí dentro. E sozinha a gente não vai. De verdade, sozinha a gente não vai. Sozinha é difícil demais. Deus não chamou a gente para caminhar sozinho. Então Deus te fez mulher única e dentro de você Ele colocou um chamado. Como que você vai entregar essa mensagem? Caminhe com pessoas que querem você bem. Honra quem te honra. Tá bom? Boleto parcelado, sim? Eu acredito que sim, eu só preciso confirmar na plataforma. Tá? Consigo depois te chamar ali, pode ser? Para ver se eu consigo essa possibilidade. Porque é o meu primeiro produto na Hotmart. Então, para quem já tem produto, eles têm muitas facilidades. Eu estou começando hoje, esse é o meu bebê. Você tem noção dessa semente de hoje? Bem num dia 9, uma semente linda de transbordo. Mas eu prometo honrar a tua vida dentro daquela comunidade muito mais do que eu já trago aqui. Tá? Eu prometo e me comprometo contigo de durante esse 1 ano a gente fazer e construir uma história linda. Tá bom? Deixa eu ver se tem comentário aqui. Alguém tem dúvida, gente? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Tá? Vamos recapitular então? Desenho especial, que é o teste. Tá? A gente já pode marcar essa semana. Entrou hoje, a gente já pode marcar essa semana. Tá? Se bem que eu não sou de Joinville e eu quero ir só para isso, a gente marca também. Se bem que eu quero fazer o meu online, eu quero fazer hoje porque eu já quero essa semana começar. A gente faz também. Tá? Só tenho que me organizar aqui na agenda, já tenho alguns testes que eu já tinha agendado, mas eu preciso que você tome a decisão, que você diga eu quero, tá? E aí a gente vai fazer, tá bom? Depois eu vou liberar o link, mas olha como tá bonito. Então tá aqui, vamos ver se dá pra ver, ó, você vai acessar, tem explicação, e esse foi o trabalho que a gente tava fazendo, eu e o Zé. Tá? Amém, Nath, isso é só o início, né? Vai ser lindo. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Então, vamos lá. Tomar água, Sibeli. Já é 7 horas? Vamos lá. Deixa eu explicar a questão do desconto. Esse teste dos esquemas, vou fazer fora aqui da comunidade. Quanto eu cobro? R$600. Eu cobro R$600, tá? Então, ele é um valor tabelado. Beleza? Beleza. Para quem vem para a comunidade, eu vou dar ele de presente. Tá? Eu vou te dar de presente. Você não vai pagar R$600 por ele. Tá bom? Você não vai pagar R$600 por ele. Então, eu trouxe ele de presente. Quanto é o valor hoje para você entrar na comunidade? R$999. E aí, tu ganha de presente, se tu inscrever da 9 da manhã até 1h30 da tarde, se tu se inscrever nesse horário, preencher o formulário, entrou pro grupo novo, você já vai ter direito a fazer o teu teste, tá? Então, imagina, se você tivesse que pagar R$600 o teu teste e mais o 999, não vai ter esse custo, tá? R$600 o teste, eu tô te dando de presente, tô te presenteando para fechar o valor da nossa comunidade a R$300, tá bom? É simbólico demais, é simbólico demais. Nem sessão de terapia dentro do plano de saúde é tão em conta. Mas eu preciso de um time de mulheres para essa geração que entenderam o chamado, mas que estão comprometidas. E por isso que hoje em dia é propício. Não poderia ser ontem. Não poderia ser hoje. Porque amanhã, no caso, tem que ser hoje. Porque quem está aqui entendeu o chamado, entendeu o propósito, entendeu o sim. E não existe nada que para uma mulher determinada. Nada, 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 nada. Tá bom? Eu vou ficar disponível. O valor pode parcelar no cartão? Pode parcelar no cartão. Tu escolhe quantas vezes tu quiser fazer, tá?
Qual foi o meu objetivo de fazer essa promoção, assim, Sibeli, de um dia nesse valor? Para que mais mulheres pudessem aproveitar e que o valor fosse menos que uma pizza por mês. Uma pizza com refrigerante está R$ 115 aqui no bairro. Então é menos que uma pizza por mês. É menos que uma sessão de terapia por mês também. Então, R$ 99 é muito acessível. Tá? E o teste que eu estou te dando de presente para te dar o teu norte. Eu não precisava colocar o teste, gente. Para mim era mais fácil falar assim lá dentro da comunidade, olha, estou vendendo o teste por R$ 300, por 400, quem quer? Eu vou dar de presente. Depois eu vou tirar esse vale, tá? Para honrar quem tá aqui, beleza? Para honrar quem disse, eu quero fazer esse negócio. Eu tô te acompanhando, eu gostei, eu entendi. Sibeli, não gostei. Tem a garantia de 7 dias também, conforme todo produto que tu compra. Tá bom? Tá lá, tem a garantia. E se tu não tiver nenhuma transformação, mulher, se tu não tiver nada, eu faço questão de eu pagar o que tu investiu. De verdade. Se não mudar nada na tua vida, se tudo que tu fizer, nada mudou, nenhum comportamento, tu não entendeu nada, eu devolvo 100% do teu valor. Tá? É uma questão de honra, para honrar a tua vida. Mas para dizer, eu consegui, tu consegue. Todas nós conseguimos. Tá bom? Ansiosa? Vai ser linda essa jornada. Mas a jornada já começou. Já começou porque tu disse assim para ti. E antes de eu liberar o link lá, eu preciso que tu tire uns minutinhos aí. Então, de 7 até 9, a gente tem 2 horinhas, tá? Pra tu escrever uma carta para ti. Porque hoje é um dia muito propício. Você participando ou não da comunidade, eu quero te dar esse conhecimento. Hoje é um dia virada de chave. Hoje é um dia de decreto. Hoje é um dia que você afirma para ti mesmo e o céu está aberto para receber isso. Sem filtro. Imagina a velocidade que isso vai vir para tua vida. Os teus sonhos, os teus planos. Mas desde que tu não mate a tua semente. Presta atenção comigo. Ai, Sibeli, não aconteceu nada comigo. Diz como é que tá sendo os seus dias. Ah, de vez em quando eu piso na bola, eu reclamo. Não, gente, é foco, tá? É foco. Escreve a tua carta. Coloca uma mudança. Uma mudança. Uma única mudança. Não faz uma lista grande que não vai dar conta. Põe uma decisão de um lugar que tu quer acessar. Escreve. Decreta. Ora. E aquilo ali vai ser o teu norte a partir de hoje. Mas aproveita o dia de hoje. Da mesma forma que eu tô aproveitando. Para decretar no espiritual. Que é um novo tempo na minha vida. E aquela Cibele, escrava do passado, aquela foi arrancada. Como a gente leu no livro de Mateus, tudo aquilo que meu pai não plantou vai ser arrancado. Então eu decidi arrancar hoje. Hoje é um dia intencional. Porque eu podia fazer qualquer dia. Não, mas hoje é intencional. Faça as coisas de forma intencional na tua vida. Não faz por qualquer coisa. Não faz por qualquer... Não faz. Senão tu vai estar fugindo do propósito. E eu não quero que ninguém cometa loucura para vir para a comunidade. Meu Deus, o que eu vou... Não faz loucura para vir para a comunidade. Porque é fora do propósito. Não se deve querer de forma consciente. Vem conversar comigo. Eu preciso conversar contigo também. Entrei na comunidade. Se eu perceber que não é pra ti, menina, eu já te devolvo teu dinheiro, ó. Não faz sentido. Todo mundo sabe aqui que era mais fácil fazer live no Instagram aberta para trazer mais público. Não é o objetivo aqui. Nesse momento não é o objetivo. O objetivo é criar, construir um grupo de mulheres fortes que entenderam o chamado. Porque eu não quero pessoa mimizenta, vitimista, reclamona, sabe? Não. Essa Cibele que já foi exatamente assim, arranquei. Eu quero pessoas, mulheres adultas saudáveis. A gente vai errar, vai. Mas a gente rapidinho vai ter um coração de Davi arrependido. Parar de dar desculpa e colocar desculpa nos outros. Tá bom? Já estamos sendo transformadas só pelas lives. Imagina que vai ser transformada. Ah, que lindo, Jace. Meu Deus, obrigada. Uma hora de mudança. É isso aí. É determinar. Impossível não entender nada. As lives aqui onde você dedica. Obrigada, Cris. Já é de graça, né? Tem muita transformação, imagina, num tempo maior. E eu me comprometo contigo de transbordar na tua vida todo o conhecimento e buscar muito mais. Porque nesses últimos dias, assim, que eu tenho buscado de entender as coisas, de buscar novos artigos científicos dentro das plataformas que eu tenho acesso, para trazer o melhor, tudo aquilo que vai fazer sentido na nossa vida.
para impartir com você, tá bom? Então eu agradeço a tua companhia no dia de hoje. Faz a tua carta, escreve. Eu vou fechar a minha Bíblia e eu também vou decretar algo novo para mim hoje. E é nesse entendimento que eu quero finalizar nosso encontro de hoje. Com muito amor, com muito respeito, com muita honra à tua vida, tá? Se fizer sentido, tudo que foi dito aqui, fez sentido? Fez. Convida alguém para caminhar contigo. Manda esse link para alguém. Manda. Das 9 até 1h30 tem um presente especial, tá bom? E eu não vou deixar mais tempo, porque senão eu não vou dar conta de atender, e até porque o propósito não é fazer as coisas mal feitas, tá bom? Tudo que a gente faz tem que fazer com amor pro Senhor, tá bem? Um beijo no teu coração. Chega 9 horas, eu já vou deixar tudo prontinho ali para colocar nos grupos para quem quiser entrar, tá bom? Tô bem feliz, tô muito grata e eu decidi honrar a quem me honra. E essa frase eu quero encerrar o nosso encontro de hoje. Honra a quem te honra. Vaidade é diferente de autocuidado. A gente já aprendeu aqui. Hoje é um dia muito especial. Decreta. E você pode fazer parte dessa comunidade também. Tá bom? Um beijo no teu coração. Se cuida. Toma tua água. E a gente se encontra do lado de cá. Tá bom? Um beijo.